Bonjour, bienvenue. Bem-vindos ao nosso canal. Vraiment. Fala sério. No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo uma tag, foi o Animadruga que nos mandou 13 perguntas sobre os direitos dos animais e se deveríamos ser éticos, né? Então vamos. Você tá pronto? Tô pronto. Tá sempre pronto, né? Primeira pergunta. Se podemos matar a fome sem comer os animais e ainda sermos saudáveis, então por que comer os animais? Eu acho que se a gente não come nada que vem de animal, a gente não é saudável. É complicado, né? É como se você... Matar a fome é simples. Você bebe água, você não fica com fome, né? É, bebe bastante água, então você não fica já com fome. É, mas você morre. É, você não fica saudável. Você vai ficar uns dias assim só bebendo água, mas você vai morrer no final. E se você come só legumes e não come nada derivado de animais, você precisa de um complemento alimentar. E imagina se todo mundo virasse vegano e o tanto de usina que ia ter que construir. Você acha que construindo um monte de usina ia melhorar a situação do planeta? E o problema como tu diz, éleveur? Os criadores de animais. Não precisa mais. Oh, tudo para desemprego. É verdade. Complica tudo isso aí. Segunda pergunta. Por que os veganos pensam que os animais devem ter direitos? Os animais têm direitos. O exemplo da França aqui, todo animal tem direito, né? Até uns anos atrás, os animais aqui é considerado como objetos. Então, mas agora não. Agora não. Tem lei agora, animal tem... Mas você vai comparar um ser humano com um animal. Aí complica. A gente também é animal. Não, a gente acha que os veganos acham que os animais têm que ter direito porque são seres vivos. Isso. Só isso. Pronto. Terceira pergunta. Por que os não veganos pensam que os animais não devem ter direito? Quem disse que a gente acha que os animais não têm que ter direito? Eu não sou vegana e acho que os animais têm que ter direito. Mas vocês veganos, não estou fazendo assim coisa de ataque direto. Vocês veganos conhecem todos os não veganos e acham que todos os não veganos acham que os animais não devem ter direitos? Aí, reflete um pouco, né? Porque todos os não veganos não acham que os animais não devem ter direitos. Eu também não sou e acho que o animal deve ter direitos. Você não tem que torturar animal só por prazer de torturar os animais. Verdade. Tá? É ético... Não. Quarta pergunta. É ético tratar alguém de outra espécie como uma propriedade? Peraí, alguém... Que é alguém? Alguém é uma pessoa. Ou eu que não estou sabendo mais ler o português. Não, mas vamos dizer assim. Por exemplo, é só um exemplo, né? Tem filhos, né? Você acha que seus filhos, entre aspas, são as suas propriedades. Verdade. Mesmo que não seja, né? Aliás, mas a mulher e o marido, você pensa que é a sua propriedade. Então, pronto. Tem até gente que compra os filhos. Aí eu sei, é meio violento o que eu acabei de falar, mas é verdade. Você vai nos Estados Unidos, você compra um filho. É verdade. Você dá dinheiro, uma mulher para ter até... filho no teu lugar. Exatamente. Não falo que isso é uma boa ou uma má coisa. Isso aí, cada um tem a sua opinião, né? Tá. Mas um agricultor vai comprar, um criador vai comprar um animal para criar ele, para dar leite ou para dar carne. Quinta pergunta. Você concorda que todo uso que se faça de alguém sem o seu consentimento é abuso? Essa pergunta é meio torta, viu? Ela é torta, essa pergunta. Alguém é uma pessoa. Para mim, sempre quando coloca alguém, para mim é pessoa. Você vai achar... Eu não posso tratar um animal como alguém. Mas você vai achar... Por exemplo, dá sempre um exemplo, né? Como que é a pergunta já? Você concorda? Você concorda que todo uso que se faça de alguém sem o seu consentimento Por exemplo, você é vegano. Tem um animal de estimação em casa. Você, entre aspas, está torturando ele. Porque você está deixando ele fechado dentro de casa. Que seja um peixe de aquário, que é um animal. Que seja um cão, um gato, tá fechado dentro da sua casa. Óbvio, você tá dando comida para ele. Você tá tratando bem ele. Um pouquinho da Índia. Um pouquinho da Índia. Até um porco, que eu já vi, né? Tem gente que até tem sanglier em casa. Que ideia também, né? Mas aí você também tá abusando do animal. O animal tem que estar lá fora, né? Mas a gente precisa dos animais. A gente que não é vegano, né? Que come carne, precisa desses animais para comer. Não tô falando de cachorro nem de gato, tá? Mas se faltar comida, acho que mesmo a gente vai atacar é complicado. Os animais de estimação. Mas essa pergunta é meio torta, viu? É uma faca de dois gumes. Sexta pergunta. Respeitar os animais deve ser algo moralmente opcional ou moralmente obrigatório? Você
você imporia o respeito aos animais ou permitiria o abuso dos animais? Outra pergunta torta. Por quê? Porque você achar que você vai matar o animal para comer é um abuso, porque você não vai pedir o animal para morrer, né? Você, eu vou te matar, você autoriza eu matar você para eu poder comer? Não. Não, óbvio, né? Se ele respondesse pra gente, óbvio que a gente não ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer, né? Mas esse animal você vai precisar para comer. Quem come carne, óbvio, sempre, né? Aí essa pergunta também é meio esquisita, né? Assim, Stampiejo. Não, mesmo falar assim, você imporia, né? Quer dizer, você vai impor o respeito aos animais. E você vai falar assim, você não pode entrar dentro da minha casa. Primeiro era bom impor respeito ao ser humano, né? Porque tem vários países que era bom também impor primeiro, né? Tá, tá bom, mas Vamos passar para outra pergunta? Tá. 7ª pergunta. Por que as leis de bem-estar animal vigente consideram que os animais são bem tratados nos rodeios e abatedouros? Os animais estão tendo os seus interesses respeitados? Isso depende do ponto de vista, como sempre, né? Por exemplo, aqui na França, você tem rodeios, tauromaquia, né? É proibido. Só que em algumas cidades aqui na França é autorizado porque é tradição. Tradição já vem de longe. Já séculos, né? É séculos, já não é anos, é séculos. Aí você pode falar que é tortura também de animal, né? Pode ser. Até por acaso, eu não sou fã de tudo que é tauromaquia, coisa assim. Já vi, já assisti também, mas isso também sempre depende do ponto de vista. Aí, você pode falar assim, mas se é uma tradição num país torturar ser humano, você vai deixar? Não, porque eu sou um ser humano. E aí, você vai falar, mas continua tendo. Mas ainda continua tendo. Até nos Estados Unidos tem, acho que por aqui na Europa também deve ter. Em algum país também. Fica um pouco escondido, porque sabe que vai ser apedrejado, né? Exatamente. Então, você vai... É verdade, é uma contradição que eu tenho, né? Não vou tolerar tortura num país que já tem tradução de tortura, entre aspas, né? Mas não são animais. Desculpa eu fazer a diferença entre um ser humano e um animal. Mesmo se no global a gente é tudo animal. Não, e pegando o que ele está falando, eu sei que em certos países, eu não vou ficar citando nomes, não, mas eu li que em vários países ainda existe tortura. Tipo, a mulher que trai o marido, ela tem, aliás, o marido e as pessoas da família têm direito de apedrejar ela, e até hoje continua tendo isso. Tem países que quiseram entrar, eu não vou falar o nome dos países, tá, gente? Porque questão de respeito. Para não ter polêmica. Tem países que quiseram entrar na União Europeia e eles não entraram simplesmente por fato de não respeitar os direitos humanos. Então, se a gente vai se debater ainda com relação de respeito aos animais, se você não está nem preocupado com gente da tua própria espécie, a gente tem um problema lá. Então, vamos mudar para outra pergunta. 8ª pergunta. Uma pessoa que faz sexo com as... Peraí. Vamos começar de novo. 8ª pergunta. Uma pessoa que faz sexo com um animal sem o consentimento do animal deveria ser presa? Eu não sei se deveria ser presa numa prisão normal. Não sei se deveria ser presa numa prisão normal, mas uma prisão psiquiátrica, sim. Porque eu sei por que eu acho que eu sei por que essa é a pergunta. Vamos dizer, você vai estuprar uma mulher, um homem, né? Aí você vai pra cadeia, ué. Você vai pra cadeia, né? Óbvio, né? E se você estuprar um animal? Não sei. Porque aqui, não sei se já aconteceu. Então, não, mas você vai pra cadeia. Não sei se você vai pra cadeia. Agora deve que... Pode ser, se você filmou, né? Se você gravou, deve que até... similar que nem tortura para animal, né? Mas eu acho que não vai para cadeia, eu acho que vai para uma prisão eu acho que essa pergunta foi feita por causa disso, porque com um ser humano estrupa o outro, aí você vai para cadeia. Se você estrupar um animal... verdade. Boa pergunta. Tecnicamente, não sei. Para mim vai para uma prisão psiquiátrica. Se for comprovado, vai para uma prisão psiquiátrica. Eu sei que essa pergunta é para fazer essa comparação, tá? Eu entendi. 9ª pergunta. Uma pessoa que come... Nossa senhora, peraí. 9ª pergunta. Uma pessoa que come a carne do corpo de alguém sem o consentimento desse alguém deveria ser presa?
Aí a gente não é canibal. Não, mas... A gente é carnívoro, mas não é canibal ainda. Só uma pequena coisa lá. Em alguns países, que eu também não vou falar, o canibalismo era autorizado durante séculos. Isso. Nunca ninguém falou nada. Mesmo né? no Brasil teve Então, isso, umas tribos aí passadas, não vamos citar os nomes, mas que se comia a carne do inimigo vencido, né? Você pegar a coragem dele e tudo. Esse é que nem a pergunta anterior. É a mesma coisa. Óbvio, você vai falar de um ser humano, nossa, é canibalismo, nossa, é horrível. E um alguém animal, que é subtendido aí que é um alguém animal, é uma necessidade fisiológica humana, que a gente tem que comer, assim, aliás, tem que não, se você quiser come, mas normalmente come carne para sobreviver, né, para viver até, né. Essa pergunta é outra pergunta meio, né. 10ª pergunta. Numa sociedade civilizada, as pessoas deveriam ter direito de exercer sua religião sacrificando gatos, galinhas, etc., para os seus deuses, ou deveriam ser proibidas? Se deve proibir a prática de uma fé quando essa fé visa matar alguém que não quer morrer? É complicado. É muito complicado. Eu acho, assim, não é nem questão de religião. Se você mata um animal, é para comer, sabe? Óbvio. Se numa religião qualquer você mata o animal, mas você come depois, né? Fala assim, é um sacrifício pro teu Deus, mas você come, pra mim... Animal, não ser humano, né? Porque isso aí é meio subentendido também, né? Tá? Não, animal. Animal. Se você mata um animal pro teu Deus lá e você come depois, é uma coisa. Aí, pra mim, é aceitável. Mas se mata o animal por matar, assim, sabe? Aí não. Falando assim, vai chover se matar uma galinha? Não, aí eu acho meio... Não. Eu não sou a favor. Também não. Né? Mas nesse caso, também não. Pergunta seguinte. 11ª pergunta. Culturas tradicionais como touradas, rinhas... A gente meio que respondeu, né? Circos com animais, farra de boi, vaquejadas, rodeios, charretes, foie gras. Ele falou que é fígado de ganso. Não é fígado de ganso, é fígado de pato. Andam sendo proibidas por lei em vários lugares. Impor o fim de tais práticas é um avanço ou um regresso? Eu não digo que nem seja um avanço nem um regresso. Eu posso falar por mim, por exemplo, a respeito do foie gras. Antes de vir para a França, eu nunca tinha comido. E depois que eu vim, eu experimentei de todas as maneiras, quente, frio, com pão, com figo. E é porque açúcar é agridoce, né? Eu gostei, sabe? Tem muita gente que não gosta. E aí vai e fala assim, nossa, Jana, você come foie gras? Nossa, que escândalo, né? E eu sei o jeito que é feito, tá? E nem assim mesmo assim não me impediu de gostar, tá? Desculpa, gente, eu sei que tortura um pouquinho o animal e tudo assim, mas enquanto tiver gente que compra, enquanto tiver gente como eu que compra, sempre ainda vai existir. No dia que todo mundo não comprar mais, vai parar de ter. Não precisa ser proibido, entendeu? O simples fato só do ser humano parar de fazer as coisas já para. Aqui eles estavam fazendo uma polêmica a respeito de... Tem muita gente que come muita carne e tudo. E tem criadores que estão reclamando que a gente come de menos. Né? Mas vai ter sempre esse negócio, porque tipo assim, a carne tá ficando cada vez mais cara. Então, a carne tá muito cara de um lado, você vai e passa pro outro, né? Por exemplo, antes a gente comia muito peixe. Agora o peixe estava tão caro que a gente foi pro frango. O frango ficou caro, você foi pro porco, sabe? E acaba ficando meio que pulando. Eu queria pôr mais uma coisa na lista, porque você esqueceu de uma coisa importante, o zoológico. Você vai falar que você vai prender animal, né? Mas tem outra coisa. Em extinção. Exatamente. Aí tem vários zoológicos do mundo inteiro que estão fazendo reprodução de animal que está desaparecendo. Aí contraria o que você está falando ali, né? Aí, voltado ao foie gras, que é uma tradição, eu sempre falei, e não falei que a tortura era tradução, mas nesse caso culinário é uma tradição.
Tem vários países que a coisa está até recusando o foie gras francês, né? Mas tudo bem. Não, né? a gente está comendo, pode ficar tranquilo. Porque aqui o 90% a gente come aqui. E os 10% é no exterior. Então, até aqui na França tem as associações que querem proibir que é meio uma tortura também para o animal, concordo, né? Você força ele a comer, é meio uma tortura. Mas, pronto, é para comida. Não é para... Eu não falo que é uma boa coisa, uma má coisa, é comida. Pronto. É uma tortura, mas, bom... tudo não é bom. O ser humano também não é bom demais, então... Teve uma vez que alguém quis me sensibilizar a respeito, porque eu sou uma bezerra, né? Apesar que agora a gente chega numa certa idade, quando você passa dos 30, o corpo começa a ser intolerante à lactose. Então é complicado. Você pode comer derivados do leite, mas tomar o leite já começa a ficar complicado. E falou assim, mas você tá tirando o alimento do bezerro. Eu falei assim, não tô nem aí, eu adoro leite, sabe? E vou continuar, porque eles dão... O bezerro não tá passando fome. Eu sei que eu sou mãe, eu dei leite para minhas crianças, e quanto mais elas tomavam, mais eu fabricava. Então, quanto mais leite você tirar da vaca, mais ela vai dar. Então, no final das contas, dá pro bezerro e dá pra gente, né? Assim eu tomava meu leitinho quando não tinha carne para comer. Não, é penúltima pergunta. 12ª. Você já chegou a comer versão vegana de feijoada, moqueca, estrogonofe, vatapá, hambúrguer, nuggets, salsicha, linguiça, né? Toda a lista aí de coisa para comer. Yakisoba. Yakisoba, eu nem comi yakisoba normal, imagina. Sopa, risoto, pizza, queijo, bolo, torta, brigadeiro. Se já comeu as versões veganas, são mais gostosas ou menos saborosas que as versões de corpo morto de animais. Nossa Senhora, ainda bem que tá morto. Não, ainda bem que o animal tá morto. Resposta, não. Sim, eu já comi. Mas eu não. Sim, você já comeu. O que eu comi? Ele já comeu salsicha de tofu. Passa também. É verdade, eu não lembrei desse aí. É comestível. Comeu na tortura. Não, até que... Não, sinceramente era bom, né? Mas não dei aos saltos na cadeira também, né? E aí a gente comeu já tofu também. Tofu não presta. Não, pra mim. Pra mim. Se vocês gostam, tudo bem. Eu não gosto. Aí eu comi só uma vez que eu gostei. É quase como cartão, é a mesma coisa. Não, mas teve só uma vez que eu comi e que eu tinha gostado. Aí eu pensei que eu gostava de tofu. Aí eu comprei pra fazer em casa e não gostei. É do mesmo jeito com leite de soja. Mesma porcaria. Ele tem problema com leite de soja. Ele acha que tem gosto de tem areia plato, dentro. Não presta. De plato. Então não dá pra falar assim que é mais saborosa porque não tem o mesmo gosto. Não, pode ser muito bom até. Não sei, eu não conheço muitos pratos veganos. Não, mas questão de ponto de vista também, gosto, né? Não, mas questão de gosto. Tem coisa... Eu gosto, por exemplo, de arroz doce, né? E ele não. Ele... não. E vocês não sabem, aqui na França também se faz arroz doce, tá? E tem 2 tipos de arroz doce. Um que é com trigo, parece, e o outro com arroz. E ele não gosta. A última pergunta. Qual é o melhor argumento contra o veganismo? Essa é pra ele. O extremismo vegano. Pronto, já respondi a pergunta. Vegano. Eu já encontrei vegano. Pra ser sincero com você, eu não trabalho lá. Eu já encontrei uma pessoa que era vegana mesmo. Ou vegano, não sei como que chama. Era uma mulher, por cá. E a gente começou a discutir, né? E eu, tudo numa boa, como vocês falam, né? Tipo assim, eu dei os meus argumentos, ela deu os dela. E até concordei com alguns dos dela. Só que ela ficou cada vez mais irritada quando eu dava o contra-argumento, né? Que eu dei já também aí. E ela ficava irritada. E no final ela falou que eu era uma besta. Que eu não entendia nada. Só porque eu contrariei, eu dei a minha própria opinião para contrar a dela, né? Aí eu falei assim, mas pronto. O problema do vegano, não falo que é todos os veganos, mas cada vez que eu vi era um extremista. E todo extremismo faz o contrário do que ele deve. Se vocês veganos explicam para as pessoas direitinho, com calma, dando argumento, tipo assim, é bom para a saúde, é bom para os animais, é bom...
Aí eu entendo esses argumentos todos. Você fala assim, não, você não entende nada, você come carne, é um selvagem, você não tem vergonha, você tortura animal. Tudo bem, isso aí tudo é verdade. Mas é uma necessidade, por enquanto. Enquanto não tiver outra coisa, vai ter que ser assim. E eu tenho um argumento, assim, não é contra o vegano. Eu não tenho nada contra o vegano também. Eu li uma reportagem, não faz tanto tempo assim, de um antigo vegano, agora eu não lembro o nome dele, que ele estava explicando a respeito que o veganismo não é tão bom quanto parece. Porque se você para de criar animais, isso significa que você vai ter que aumentar a produção de frutas, legumes e coisas assim. Isso significa que você vai ter que devastar florestas na mesma. Você vai ter que matar animais para isso, porque os animais atacam a cultura, né, de muitas coisas. Você vai matar pássaros, você vai matar abelhas, você vai matar o médio ambiente dos animais. Então, só que você vai matar e não é para comer. Então... extinção de espécies também. Extinção de espécies, e isso foi comprovado. E é complicado. E também vamos colocar de um outro lado. Aí isso foi minha opinião própria. Se a gente para, todo mundo realmente, de comer animais, a gente vai ter que aumentar a construção de fábricas para fazer o substituto, né, de proteína animal. O complemento alimentar. Segundo, os animais vão se multiplicar sozinhos, né? E vão começar a atacar o homem. Como em certas regiões aqui na França tem, né, paturrage, tem montanhas e coisa assim, e tem animais selvagens aqui também, tá? Por incrível que pareça. Porque vocês acham, a Europa não tem animais... Não é só o francês que é selvagem, os animais também. Não, tem animais selvagens e tudo assim, e atacam. Né, ataca o gado, atacam, sabe, as galinhas, atacam os animais que você está criando e ataca o homem também. Então, eu acho que depois vai ter uma luta entre o animal e o homem. E a gente vai vencer. Porque a gente é um animal destruidor, né? Então, no final das contas, vai ter uma guerra entre homem e animal e você vai matar o animal só para sobreviver e não vai comer esse animal. Então, eu acho que a gente deve pensar um pouquinho também nisso. Exatamente. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês gostaram sempre, né? Foi um assunto polêmico, difícil de responder, mas a gente tinha bastante material para estar discutindo a esse respeito. Tá certo? Desculpa, gente, eu não lembrar todos os nomes e não citar todos os nomes, mas vocês procuram um pouquinho na internet, vocês vão saber do que eu tô falando. E aí também vai a curiosidade de cada um. Exatamente. A gente mostrou um pouco do ponto de vista geral das coisas. E a gente não é limitado, tá? E você, vegano, se você não concordar com o que a gente falou, deixa um comentário. Dá pra fazer debate. Pode fazer pergunta. A gente pode fazer live, marcar live. Mas se quiser uma live com vegano, não tem problema não. A gente dá os argumentos, vocês dão os seus, contra-argumentos seus. A gente não tá fechado em nada. Tá? A gente não tem raiva de ninguém. Não, de ninguém, né? Só no esporte. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, assine o canal, dê um joinha. Un j'aime. Et salut! A plus! Bye!